O Evangelho de Mateus, ele é estruturado em 5 grandes discursos. São 5 grandes blocos narrativos. E um desses discursos é o discurso chamado eclesiológico. É uma série de capítulos que tem como centro, como interesse, a igreja. Jesus falando para a sua eclesia, como ela deve se comportar, como ela deve agir. A igreja de Cristo, ela tem uma identidade própria. Os membros dessa comunidade têm um modo próprio de se comportar. Mais do que membro. Aqui a gente não escuta a palavra membro da eclesia de Deus. São irmãos. Irmãos. Fraternidade. Por isso que é importante você tirar essa palavra membro da comunidade e colocar de fato a palavra irmão. Porque toma e tem um outro sabor, um outro significado. Aquele irmão que faz parte da minha igreja, que faz parte da igreja de Cristo, quando ele erra, quando ele está no pecado, a minha preocupação, uma preocupação, e deve ser uma preocupação de irmão. Porque se eu não entender que o outro batizado é meu irmão, talvez a minha preocupação por ele é muito menor. E quando ele está fora, ou quando ele se afasta da verdade, talvez não vai ter essa preocupação, esse interesse de ir buscá-lo, de exortá-lo, de corrigi-lo. A palavra de Deus vem hoje de uma maneira muito forte, nos educar em uma temática tão delicada como é a temática da correção fraterna. Toda comunidade é uma comunidade de irmãos chamado à santidade. Mas todos nós sabemos que quando nós nos colocamos juntos em uma comunidade, em um grupo, ali é uma comunidade de pessoas chamado à santidade, mas com as suas fragilidades. E, portanto, tem brigas, tem desavenças, tem desentendimentos. Uma comunidade que ela necessita do perdão. Por isso mesmo, Jesus deixa logo claro, um dos pontos para que nós possamos salvar a comunidade, salvar o irmão, é ter a coragem de corrigi-lo. Falar de correção fraterna em um tempo onde se fala tanto de privacidade, a famosa privacy, é muito difícil. É muito difícil. Sabe, aquela tua vontade de dizer para o teu irmão que aquilo que ele está fazendo está levando ele a um buraco, e você tem medo de dizer. Às vezes nós temos medo de dizer. Nós estamos percebendo o erro, estamos vendo que aquilo ali não vai levar em nenhum lugar, senão um lugar muito ruim, destruidor, mas a gente não diz. Sabe por que a gente não avisa muitas das vezes? Porque em outros passados, em outros momentos, eu fui avisar a pessoa, e o que foi que a pessoa disse para mim? Rapaz, tu não dá conta nem da tua vida, como é que tu vem te meter na minha? Uma dessas, meu amigo, é como se fosse assim um balde de água fria em cima da gente. E a gente chega a sair fininho assim, sabe? Então te vira, te lasca para ir. Mas esse não é o comportamento da comunidade de Cristo. A comunidade de Cristo, ela é exortada a cuidar do irmão. E aí tem o passo a passo dessa correção. Primeira correção é o quê? Vai tu e o teu irmão no privado. Vocês dois. Vai lá, pede a sabedoria divina para tu exortá-lo, para apontar aquela ferida. Isso é muito delicado. É muito delicado. Aí se você não conseguiu sozinho, aí tem o segundo passo. Chame mais 2 pessoas para que elas possam ser testemunha da rejeição daquele irmão que não quer aceitar mudança de vida. E mesmo assim, depois de você ter ido sozinho, ter levado mais 2 pessoas, portanto você tem testemunha, a última chance, leve perante a igreja. A comunidade tem um poder, é a igreja. E se mesmo assim ele não ouvir a igreja, então trate-o como um publicano, como um pecador público. Quase vem dentro de nós o sentimento de dizer, já que tu não aceitaste, então vai-te embora. Vai estar perdido. Mas na verdade o que é que Jesus diz? Trata-o como um publicano, um pecador público. E os judeus sabiam muito bem, quando eles escutavam essa palavra, o que significa tratar o outro como um publicano.
É tratar o outro como um cão, aquele que vive às margens, está perdido, está fora. Mas Jesus não. Jesus não tratou os publicanos como um cão, como um cachorro, não. Jesus foi sentar com os publicanos. Jesus foi lutar pela conversão dos publicanos, dos pecadores. Tem até uma frase dele muito forte, aonde ele diz: eu não vim para os santos, para os justos, mas para os pecadores. Veja que esse passo a passo não termina no terceiro passo, quando a igreja, ele não escuta a igreja e se separa. Quando ele não escuta a igreja e ele fica à margem, ali começa de novo a busca incessante pelo aquele irmão. Quando Jesus diz, trata-o como um publicano, ele está dizendo, agora você vai atrás dele. Por que tanta insistência, né? Tanta insistência em uma pessoa, em um irmão que está no erro. Mesmo depois dos 3 passos, ainda tem o 4º passo, que é continuar buscando, exortando. Tratando como um pecador público, significa que eu preciso estar próximo dele. Ele precisa da minha ajuda. É um irmão meu que precisa da minha ajuda. Eu não posso desistir. E como é esse 4º passo? Como é que ele pode ser realizado? Primeiro de tudo, na oração. Jesus diz, aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, em comum acordo, o que vocês pedirem será dado. É muito bonito. Vocês 2, em comum acordo, 2 ou 3, em comum acordo. Vocês pais, como vocês deveriam levar a sério essa palavra? Nós párocos, como nós deveríamos levar a sério essa palavra? Às vezes nós temos um filho que ele está passando por dificuldade, e às vezes é só a mãe que reza. Só a mãe, só a mãe. Não, a palavra diz, é os 2. É mãe e pai, de joelho. Não foram vocês 2 que fizeram o menino? Como é que na hora de recuperar o menino é só um que reza? Não, para ter força tem que ser os 2, de joelho, rezem. E a oração ela tem poder, gente. Ela será escutada, uma oração em comum acordo e unida no nome de Cristo, na vontade de Cristo. A oração ela tem poder, ela transforma. Mas o conteúdo da oração, como já disse diversas vezes para vocês, o conteúdo da oração, dessa oração de súplica, essa oração que nós elevamos a Deus, tem que ser uma oração que leve em consideração a minha salvação. Eu só vou pedir a Deus aquilo que é necessário para a minha salvação. Isso aqui é um conceito de oração desde o nosso grande teólogo comum, Santo Tomás de Aquino. O que é oração? Uma elevação da mente, da alma. Quando eu oro, quando eu rezo, todo o meu corpo, a minha mente, a minha alma se eleva a Deus. Glorifica-o, louva-o e suplica tudo aquilo que é necessário para a minha salvação. Por isso que tem gente às vezes errando nas suas orações, porque ele eleva sentimentos de súplica por coisas que muitas das vezes vai interferir de maneira negativa na sua salvação. Tem gente pedindo bens materiais o tempo todo, na oração. Eu posso pedir na minha oração bens materiais? Posso. Desde que esses bens materiais vão servir para a minha salvação. Se eu pedir para mim ficar rico, mas se essa minha riqueza vai atrapalhar na minha salvação, pois eu não quero. Tem gente que está rezando porque quer um carro, e ainda hoje não recebeu. Se questione, porque tem uns que com uma bicicleta já faz estrago, imagine com um carro. Então se Deus não deu, de repente, meu filho, eu não vou te perder, não quero te perder. Senão eu tinha te dado um carro. Eu quero você perto de mim. É amor. Então, esse momento que esse publicano é tratado, esse irmão é tratado como um publicano, nós temos que acompanhar na oração. Reze por ele, não fique criticando, reze por ele. Porque essa comunidade é a comunidade que habita Cristo Jesus. Onde tem 2 ou 3, eu estou. Então, se ele está na nossa comunidade, nós vamos fazer exatamente como ele está nos pedindo, gente. Reze por ele. E você vai ver que aos poucos ele vai sendo alcançado pela oração e mais cedo ou mais tarde ele volta. Veja que nós temos uma missão muito grande, uma missão importantíssima, que é cuidar do outro. Aqui entra essa dimensão coletiva da salvação. A salvação não tem que ser uma coisa que eu me preocupo só a minha salvação. Não, a sua preocupação com a sua salvação tem que ser também uma preocupação com o outro. É uma responsabilidade nossa. E quem deixa claro isso é a primeira leitura de hoje. Ele deixa claro.
Filho do homem, eu te coloco como vigia do povo de Deus, como vigia. Na verdade, a tradução melhor talvez seria sentinela, que vigia tem assim um sabor de um pouco pejorativo, um pouco negativo, né? Quando a gente fala de vigia, parece o vigia da vida do outro, né? Tem aqueles que gostam de vigiar a vida da gente, o vizinho que gosta de vigiar, tem umas vizinhas que dá fé de tudo. Quando a gente compra um móvel, quando a gente sai, que hora que entra, que hora que chega. Então isso é um vigiar negativo. Mas o termo mesmo é sentinela. E é interessante o sentinela. Vocês já viram falar, qual é a função do sentinela? Quando as cidades antigas, elas eram todas muradas, né? As cidades antigas eram muradas, e aí colocava o sentinela, que era para gritar. Na hora que estava chegando os adversários para atacar a cidade, para destruir a cidade, a sentinela era a primeira que avistava de longe que os adversários, que os guerreiros estavam se aproximando daquela cidade. E o que era que a sentinela fazia? Ela gritava, e quando ela gritava, despertava a cidade que dormia. Bonito, significativo. A tua função de irmão, de cristão, é essa, é de gritar pelo irmão. Dizer, meu irmão, acorda, desperta tu que dormes, porque senão tu vai cair, senão tu vai ser morto, senão tu vai ser destruído. Desperta, meu irmão, desperta. Será que ainda tem em nós esse interesse em querer salvar o outro? Ou às vezes o outro está na beira do buraco e a gente está quase que empurrando ele para cair mesmo. Nós somos chamados a ser sentinelas, meus irmãos. Ou nós nos tornamos sentinelas, ou nós vamos ser cobrados, como diz na primeira leitura. Se um irmão teu está para cair em uma decepção, em um buraco, ser destruído, está à beira da morte, com um erro que ele está cometendo e você está vendo, e você não diz nada, se ele cair e morrer, você é culpado. Eu sou culpado, padre, mas eu não fiz nada. Pois é, exatamente porque você não fez nada, porque você viu e não avisou. Agora, se você avisar, e mesmo assim a pessoa teimar, e mesmo assim a pessoa cair no buraco e morrer, aí a responsabilidade daquela morte é do ímpio, não é sua. Mas tem uma coisa muito interessante, muito rica, que diz São Tiago, no capítulo 5, ele diz, se um irmão se desviar da verdade, e você conseguir trazê-lo de volta para o caminho justo, os seus pecados serão perdoados em multidões. As multidões de pecados da tua vida será perdoado. Eu, pecador, um dia anunciando a palavra, aquela pessoa se converteu e saiu daquele caminho errado que ela estava e começou a viver de novo em comunhão com Cristo. A festa começa no céu, mas um prêmio você ganha. Eu, pecador, ganho um prêmio muito grande com isso. Os meus pecados, multidões dos meus pecados serão perdoados, porque eu trouxe aquela pessoa para a casa de Deus, porque eu trouxe aquela pessoa para a verdade. Vê se não vale a pena ser missionário. Vê se não vale a pena você apostar naquele irmão que está lá à beira do buraco e avisá-lo. Avisa. O problema é que eu preciso ser profético muitas das vezes. Quando a gente fala a verdade, as pessoas muitas das vezes não querem ouvir. Tu tem que ter coragem, tem que ser profeta. O profeta é aquele que diz, mesmo quando perde a amizade. Mas eu te avisei, e eu estou te avisando porque eu te amo. Não é assim que a nossa mãe dizia? Ó, meu filho, tu não vai. É porque eu te amo. Às vezes até batia na gente, dizia assim, eu estou te corrigindo porque eu te amo, senão eu não faria isso. E é exatamente isso, sabe? Quando a pessoa nos ama, ela vem no privado e te diz, porque eu te amo, porque eu gosto de você, eu quero que você não caia nisso, meu filho, meu irmão, meu amigo. Eu não quero, por isso eu estou te avisando. Isso é fruto de um amor. Quem não ama, sabe o que é que ele faz? Ele sai falando para o segundo, para o terceiro, para o quarto, destruindo mais ainda a vida do coitado. Tu acha que uma pessoa que está no erro merece que a vida dela seja espalhada por toda? Não, talvez ela esteja até lutando com aquele pecado. O que ela está precisando é de alguém que a ame e que seja sincero, honesta. E diga, por mais que ela não goste, por mais que ela se feche contra ti. Por isso que São Paulo deixa claro, a boa identidade de uma sentinela precisa levar em consideração o sentimento, o mandamento do amor. Somente quem está envolvido do amor de Cristo pode corrigir o outro, pode exortar o outro. A correção que vem e que é fruto do amor é uma correção leve,
ela é suave e o outro pode aceitar. Se a correção ela não emerge do amor de Cristo, ela se torna muito dura, muitas das vezes moralista, e não salva o outro só se fecha. Então temos dois comportamentos, ou duas atitudes para nos tornarmos sentinelas de verdade. Primeiro é escutar a voz do salmista de hoje. Não fecheis os vossos corações. Ouvi hoje a palavra do Senhor. Quanto mais se abre esse coração, mais se abre esses ouvidos, mais a palavra te alcança, mais ela penetra o teu coração. E quando ela penetra no teu coração, ela deposita graça, ela deposita amor. E quando eu estou cheio do amor, eu sou capaz de fazer tantas coisas boas. Santo Agostinho até diz: ame e faça o que você quiser. Ame e faça o que você quiser, porque quem ama não faz o mal. Não tem como uma pessoa que ama fazer o mal. Então nós vamos sair dessa missa hoje, nosso primeiro dia do festejo, com esta missão. Eu quero ser estrela na vida dos meus irmãos. Eu quero ser sentinela na vida do outro. E para mim ser sentinela, eu preciso abrir meus ouvidos, não fechar meu coração e deixar ser envolvido do amor de Deus. Aí a minha correção vai ser uma correção honesta. A minha exortação vai ser uma exortação honesta. E o outro pode ser muito bem capaz de te ouvir. E se ele não te ouvir, reze por ele. Não fique aperreando a vida dele também o tempo todo, não. Senão ele vai se fechar mais ainda. Quando eu ver que ele se fecha demais, reze. A oração ela atravessa e passa por canto, por espaço que você não pode passar. A oração alcança. Aonde eu não chego com o meu exemplo, aonde eu não chego com as minhas palavras, a oração chega, porque ela tem poder. Que o Senhor da graça e da misericórdia te ajude a despertar tantas e tantas pessoas que estão à beira do abismo. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.